Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso Princípios para o Evangelismo da Escola de Líderes do Desafio Jovem do Brasil. Nesse módulo, nós vamos ver algumas coisas relacionadas a ganhar almas, né? O trabalho, a preparação já final para o evangelismo de rua e algumas orientações específicas para a rua. E depois disso, na nossa quarta aula, nós veremos umas ajudas práticas que nós preparamos para que você possa colocar em prática e ver como é que algumas coisas funcionam no dia a dia. Bom, lembrando que você precisa ter nas suas mãos o material explicativo, a apostila que está lá no Moodle, tudo bem? Vamos seguir? Muito bom. Nosso primeiro slide, ele vai falar sobre como reagir às ameaças e argumentos. É interessante nós entendermos que nós não precisamos fazer uma defesa direta da verdade. A verdade por si só ela se sustenta, né? Então, nós separamos aqui alguns pontos. Primeiro, tente se manter distante de toda confrontação negativa. Então, a ideia não é gerar uma discussão por conta de uma opinião contrária àquilo que está pregando. Se a pessoa não quer receber, se a pessoa não tem interesse, se a pessoa não quer ouvir a mensagem, simplesmente deixe seguir em frente e afaste dessa confrontação. Não é necessário ter uma confrontação negativa numa primeira abordagem. E é normal que muitas vezes isso aconteça numa primeira abordagem, né? As pessoas elas estão muitas vezes feridas, magoadas. Algumas pessoas acham que conhecem alguma coisa do Evangelho, então porque ouviram falar em algum lugar de uma maneira equivocada. Então é muito possível que ela tenha uma opinião errada e queira confrontar você. Então não precisa entrar em embate, porque se há uma ruptura do canal de comunicação, aí mesmo é que a gente não vai conseguir falar mais nada. Então é melhor muitas vezes diminuir o fluxo desse canal de comunicação para que ele não seja rompido totalmente. Esteja disposto a se afastar ou ignore-os. Muito bem, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Se a pessoa insiste, se afasta, sai, pede para outra entrar no lugar, no seu lugar, naquele momento, você sai e vai fazer outra coisa. Nós não devemos reagir. A nossa reação não precisa ser baseada na oração. Então, ore, saia de perto, peça calma, paz, tranquilidade, longanimidade, para que você possa seguir em frente sem que haja um conflito, seja ele verbal, muito menos físico, né? Não tomes ameaça, não fique intimidado. Lembrando que é natural que as pessoas que estão nas trevas, né, as pessoas que são incrédulas, que elas sejam manipuladas e sejam instrumentos do diabo para que venha gerar uma polêmica ou ainda venha gerar uma contenda. O fato é que você não precisa se sentir intimidado por conta disso. Nós estamos levando a palavra do Deus vivo e a autoridade do Senhor nos foi concedida para isso, para pregar a libertação aos cativos, né? Substitua por outro trabalhador. Se tiver algum problema, você se retira e você deixa outra pessoa no seu lugar para poder fazer o trabalho. Use o senso comum. Tenha isso em mente. Mais uma vez, evitando sempre o embate. Tente compreender, tente ver quando a pessoa não está aberta ao diálogo e aí você simplesmente toma uma posição de afastamento. Esteja preparado para morrer por sua fé. Isso é muito radical. É verdade, mas o Evangelho também é radical e muitas vezes nós temos que estar preparados sim. Depende do lugar. Hoje no Brasil, graças a Deus, nós temos uma liberdade de falar do Evangelho muito grande, as pessoas têm uma receptividade muito grande, mas existem lugares afora no mundo que você realmente pode ser preso, pode ser as mulheres violentadas, os homens chicoteados e muitas vezes apedrejados até a morte. Mas o fato é que
Ser uma testemunha de Cristo significa, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, significa estar disposto a ser martirizado ou ser um mártir, morrer pela causa. Esse deve ser algo que pauta o seu coração. Se você está disposto a morrer pela sua fé, você está disposto a coisas muito menores, como, por exemplo, se afastar de embates, de conflitos, ser um apaziguador, um pacificador. Vamos lá. Alguns erros comuns acontecem no processo de evangelismo. Um deles, pouco oração. Um pastor amigo meu, ele fala uma coisa e é muito interessante. Ele fala pouco oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Porque, na verdade, o poder ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas se eu também dou espaço para que o Espírito Santo possa operar através da minha vida. Se eu tenho essa comunhão íntima com Deus, né? Pensar que o evangelismo de rua é suficiente. O evangelismo de rua é o primeiro passo. Você tem que estar disposto a continuar a fazer um trabalho continuado com as pessoas e com as vidas que você vai abordar. Por isso é importante preparar-se antes, porque precisa pensar nas ações pós-evangelísticas. O que eu vou fazer se a pessoa pedir ajuda? O que eu vou fazer se ela aceitar Jesus? O que eu vou fazer se ela aceitar a minha ação social? Qual é o próximo passo que vem depois disso? Abordar pessoas com atitudes de orgulho. Muita gente acaba saindo para evangelizar, em vez de se posicionar de uma maneira humilde e com amor, se posiciona como se fosse alguma coisa, um grande santo salvador, e nem Jesus assim o fez, muito pelo contrário, Jesus sendo santo e realmente o verdadeiro e único salvador, ele se posicionou de forma humilde, atendeu a todos, estava acessível a todos, quem quer que seja, ele se prontificou a atender. Então, essa postura é um erro comum que as pessoas têm, de querer mostrar para o outro as verdades. E essa postura ela é prejudicial, porque afasta as pessoas de você. Pegar desviados. Veja, se o trabalho é evangelismo é para levarmos a palavra, né? Tem muita gente que acaba perdendo muito tempo debatendo com pessoas que já conhecem o evangelho. Ora, se já conhece o evangelho, está desviado, poucas palavras bastam. No meu caso, por exemplo, eu andei desviado por 3 anos e o meu retorno para Cristo foi muito simples. Uma pessoa me deu um abraço e disse: volta para Jesus e já te perdoou. Isso foi o suficiente para que eu pudesse tomar a decisão de me reconciliar com Deus. Então, na verdade, é uma perda de tempo você ficar investindo num processo de debater e de reafirmar aquilo que a pessoa já aprendeu. Se ela aprendeu e ela não crê, então não há muito o que fazer senão orar por ela e pedir que o Senhor possa tirar as escamas e as travas dos olhos dela para que ela possa enxergar a verdade mais uma vez. Usar clichês cristãos. Por exemplo, você chega para evangelizar, e aí, varão, tudo na bênção? O homem de branco quer te visitar. Difícil, as pessoas não vão compreender, né, irmãos? Tem certa dificuldade, tem uma série de vocábulos evangeliqueis aí, evangélicos, que as pessoas não entendem, por exemplo. Muitas vezes não sabem, as pessoas não sabem o que é misericórdia, o que é compaixão, não sabem o que é longanimidade, não sabem o que é varão ou varoa. Então nós temos que pensar que nós temos que adequar o nosso vocabulário na medida da educação e da civilidade ao vocabulário do outro, para que ele possa compreender a nossa mensagem. É muito comum você utilizar um conjunto de vocábulos que parece até uma língua estranha para o cara que nunca ouviu o Evangelho, nunca pegou numa Bíblia. Ser apologético é o cara que sai para defender a fé de qualquer jeito, cruza com alguém que tem outra visão, ou está num centro espírita, que seja, ou ainda um ateu, e decide que o cara deve aceitar Jesus imediatamente, porque
ele é o cara que tem que defender a fé e debate, discute. Essa não é a melhor postura, como eu falei no início. Isso rompe o canal de comunicação, e rompendo o canal de comunicação você perde a oportunidade efetiva de ajudar, de evangelizar e de mostrar a verdade, até com seu próprio testemunho. Que testemunho é esse que você vai dar? Focar na religião, raça ou cor. Isso é outra coisa interessante. Durante muitos anos, e a igreja fez muito isso, durante muitos séculos, ela foi perseguida, se tornou perseguidora, e hoje nós vivemos uma fase em que nós estamos, parece que voltando a nos tornar perseguidores de uma série de grupos sociais e de religiões. Nós temos que entender que Jesus veio justamente para aqueles que estão perdidos, não para aqueles que já estão salvos, irmãos. Se essa for a postura, não há como você nem evangelizar. Então, nós precisamos perceber que o Senhor não faz acepção de pessoas. O fato é que nós devemos chegar como estamos e buscarmos uma transformação. O papo da não transformação, da não metanoia, da não mudança de mente, já fica para dentro da igreja. Do lado de fora é outra coisa. A porta da igreja ela precisa ser bem aberta para receber todos aqueles que desejam chegar. Porque estreita é a porta que leva para o céu, né? Negligenciar sua aparência física. Tem gente que acha que pode e deve usar qualquer roupa, qualquer... Não. Nós precisamos, primeiro, nós precisamos estar limpos, bem arrumados que eu digo de banho tomado, de cabelo penteado, bem ajustados, de maneira sóbria. Por quê? Porque você não sabe quem você vai encontrar, e mesmo se você soubesse, não importando quem seja, você tem que ter uma aparência digna de uma pessoa transformada, não é verdade? Então, não vá, não ande rasgado, todo destruído, porque nós somos novas criaturas. Mas eu vou pregar para uma série de mendigos, então eu vou igual a eles. Não, você vai de maneira adequada, de maneira limpa, de maneira bem arrumada, cabelo penteado, com a sua higiene toda feita. Por quê? Porque é assim que nós demonstramos também uma mudança. A mudança que acontece no interior, ela se exterioriza, né? Se não há mudança no exterior, possivelmente também não tem muita coisa no interior, né? A mudança interna ela vai se exteriorizar, então vai demonstrar como a palavra de Deus tem te alcançado em todas as áreas da sua vida. Beleza? Falando com as pessoas na rua. Bom, quando eu estou nas ruas falando com as pessoas, tem algumas coisas que eu posso fazer e devo fazer e são importantes. Primeiro, temos que encorajar elas. Temos que encorajá-las para que elas possam saber que em Cristo Jesus é possível uma mudança, em Cristo Jesus é possível efetivamente nós alcançarmos a graça do Senhor, porque é Jesus Cristo que é o caminho, é a verdade e a vida. Não adianta focar nos pecados das pessoas. Não adianta apontar o dedo para os pecados delas, porque na verdade, irmãos, quem vai dar a consciência do pecado é o Espírito Santo de Deus, e não você. Em vez disso, o que você pode fazer é falar da sua vida, de como você estava. E se por um acaso você tem ou teve uma prática de pecado parecida com a dela, conte a sua experiência. Olha, sabe que, eu vou dar um exemplo, sabe que eu era assim, eu era assado, poxa, mas Deus é tão bom que me ajudou a mudar, eu mudei assim, mudei assado, e hoje eu consigo caminhar com o Senhor, livre desses pensamentos, livre dessas práticas pecaminosas. Não necessariamente você vai confrontar a pessoa com o pecado dela, mas você vai dar o seu testemunho. E isso vai valer muito. E em cima do seu testemunho, o Espírito Santo opera, e na operação do Espírito Santo você perceberá como é que a pessoa pode mudar e tomar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Escute. Não, perdão. Fale com elas. Tem muita gente que vai com uma postura de falar para as pessoas, não com as pessoas. Falar com as pessoas significa você ter uma proximidade maior do que falar para as pessoas. Eu falo para as pessoas, é uma coisa impessoal.
Mas quando eu falo com as pessoas, eu estou disposto a ter um diálogo pessoal. Eu estou disposto a abrir um canal de comunicação de mão dupla. Então eu vou estar disposto também ao nosso próximo tópico, que é escutar. Muita gente precisa ser ouvida. Tem muita gente que não tem espaço para ser ouvida. Então, talvez você vá falar do Evangelho para alguém e na hora de você falar do Evangelho, a pessoa vai falar muito mais do que você. Então não precisa interromper, escuta. Na verdade, quanto mais você escuta, quanto mais você está aberto para ouvir e verdadeiramente ouvir o que a pessoa tem a dizer, melhor, mais informações você tem sobre a vida dela, sobre as angústias, sobre os problemas, sobre aquilo que ela entende sobre a Deus, ou o que ela espera de Deus. E assim você pode ter um trabalho muito mais efetivo na hora de você falar, de você tratar do Evangelho com essa pessoa. Então esteja disponível para ouvir o que ela tem a dizer, ouvir realmente aquilo que ela precisa falar, e depois disso, no seu momento de fala, você vai ajudando. Muitas pessoas nós encontramos na rua, ou querem em qualquer outro lugar, elas têm algumas negativas. Mas isso não dá, como é que eu vou fazer isso? Ou como é que eu vou fazer aquilo? Eu não tenho condição. Irmãos, isso não é uma negativa de rompimento ou de não querer ouvir, mas talvez seja um pedido de socorro. A pessoa perguntando para você como é que seria possível uma mudança de vida, como é que seria possível ela ser transformada, se ela vive assim, se ela vive assado, se ela está na condição X ou Y. Então, quando você escuta, você tem que começar a perceber e a ler aquilo que a fala dela. Então, é muito importante treinar os ouvidos para que você possa entender a fala do outro. Não dê resposta que você não sabe. Não sabe a resposta, não tem o menor problema. Basta você falar para a pessoa: olha, infelizmente essa resposta eu não tenho agora, mas nós vamos buscar, ou se tiver alguém te acompanhando, você pergunta para outra pessoa, deixa eu perguntar ali para o pastor, ou deixa eu perguntar para o diácono, para o irmãozinho que tem mais tempo do que eu no Evangelho, para nós acharmos uma resposta. E se por um acaso essa resposta não vier, nós também não somos obrigados a saber todas as respostas. Você pode se disponibilizar a trazer uma resposta numa próxima oportunidade, não é? Ou ainda dizer que não tem resposta. Por exemplo, se a pessoa perguntar: e aí, como é que vai ser no céu? Não sei. Você pode dizer: não sei. Não estive no céu ainda. Né? Nós temos relatos de terceiros, né? Mas o seu relato pessoal você também realmente não sabe, você nunca esteve lá. Então, não precisa dar uma resposta. Se você não sabe, não tem problema, você vai buscar e depois você dá essa resposta para a pessoa. Fale num nível que as pessoas possam compreender. Não adianta nós falarmos, como eu já disse em outra oportunidade, um vocabulário que seja muito além do que as pessoas podem entender. Se eu chegar até você cumprimentando você com ósculos e amplexos santos, você sabe exatamente o que é isso? Ósculo e amplexo? Bom, se você não sabe, vou te contar agora. Ósculo é beijo e amplexo é abraço. Mas muitas pessoas não sabem o que é isso. Assim, por exemplo, existe um ditado que diz assim: prosopopeia fácil para apacentar bovino. Essa é uma versão erudita de um ditado muito popular, que significa conversa mole para boi dormir. Então, tudo depende do seu interlocutor. Você precisa falar no nível que a pessoa compreenda. Então, não adianta falar para uma pessoa que não tem uma cultura erudita a prosopopeia fácil para apacentar bovino. Eu preciso dizer: aí você conversa mole para boi dormir, rapaz. Entende? Então, senão a comunicação não se faz eficaz. Você precisa ter uma comunicação eficaz. Seja genuíno. Seja verdadeiro. Irmãos, a verdade ela sempre vai suplantar qualquer outra coisa. As pessoas que estão nas ruas, elas conhecem o mentiroso. Porque elas estão acostumadas com a mentira, elas mentem muito, então elas estão acostumadas com isso. Você precisa compreender que você tem que ser você e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós não precisamos e talvez não alcançaremos uma perfeição
num momento rápido e absurdo e vamos continuar pecando? Sim, vamos. Então não é porque você se esconder atrás de uma capa de um super crente, porque até mesmo não existe um super crente. Existem pessoas caminhando na sinceridade para se aperfeiçoarem em Cristo Jesus. Um que é muito importante é não dê dinheiro. Não dê dinheiro. Ações de rua não devem ser movidas a dinheiro. O dinheiro, dar dinheiro não é bom. Então, se você vai fazer uma ação de rua e você quer fazer alguma coisa, levar suprimento, ou levar mantimento, ou levar vestuário, você faz, mas evite de dar dinheiro. O dinheiro ele se torna muitas vezes uma maldição na vida de quem não sabe utilizá-lo. Então, muitas vezes você acaba dando dinheiro e esse dinheiro, em vez de ser uma bênção na vida de alguém, ele se torna maldição na vida de alguém. Ok? A menos que você já saiba qual o fim, como é que a pessoa efetivamente vai utilizar, e se você conhece essa pessoa há muito tempo, se você sabe da real necessidade dela, mas ainda assim, o nosso conselho é não dar dinheiro. Não dar dinheiro. Ajude no que for preciso e possível, mas evite o dinheiro. Até porque para as pessoas não entenderem de maneira equivocada o que é o Evangelho, né? E seja amigável, esteja sempre receptivo, esteja sempre com um sorriso. Se você não está num bom dia, não está num bom momento, porque isso acontece com todas as pessoas, evite de participar do momento de evangelismo. Não vá. Fique para trás, trabalhe na logística, trabalhe na organização local, não saia para fazer o trabalho. Saia para fazer o trabalho quando você estiver realmente cheio da graça de Deus, de alegria, com o coração regozijando, porque você vai levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Caso contrário, não vá, porque você não vai obter bons resultados, você vai ficar frustrado, as pessoas vão ficar frustradas. Então, é melhor evitar esse tipo de momento, não é? Vamos lá. Orando com as pessoas. Bom, quando nós oramos com as pessoas, primeiro, você deve perguntar se a pessoa quer oração. Muita gente é resistente à oração. Então, não adianta você... Deixa eu pegar aqui. Não adianta você chegar e sair orando por alguém. Uma coisa interessante é você orar com a pessoa, não pela pessoa. Se a pessoa quer oração, então você convida ela a fazer uma oração com você, para que ela saiba que a oração dela pode ser, sim, ouvida e pode ser atendida. Já é um momento interessante para você começar a plantar a necessidade de nós buscarmos a Deus sem intermediários. Ela pode, a única coisa que nós fazemos quando nós oramos com alguém é aliançar nossa fé à fé da pessoa, que muitas vezes tem pouca fé ou está vacilante na sua fé, né? Oração de entrega de vida. Sempre quando alguém toma decisão por Cristo, é importante fazer essa oração, né? Essa oração ela é uma declaração de que a pessoa rejeita aquilo que ela fez no mundo e ela deseja viver e ela faz uma petição pública a Cristo de ser ou se tornar um discípulo dele, um filho de Deus. Então, conduza esse momento. Se você é o líder de evangelismo, já aproveite e já oriente os seus liderados a respeito disso. É importante que eles conheçam como é que se faz e como é que vocês fazem uma oração de entrega, não é? Quais são dentro dos princípios de rejeitar as obras passadas do velho homem e seguir a Jesus, como é que a pessoa vai trabalhar. Não toque nas pessoas a menos que você peça antes. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Tem pessoas que têm problemas com toque. Tem pessoas que vão achar que o toque
é algo invasivo. Conversando uma certa oportunidade com uma inglesa, ela me disse assim, que no país dela as pessoas, elas no primeiro, quando elas se conhecem, não se beijam, né? Não cumprimentam com beijo, aperto de mão somente. Mas que uma vez que já se conhecem, eles são muito receptivos a abraço, a beijo. E ela falou que os franceses são completamente diferentes. Os franceses te conhecem, te dão 2 beijinhos, mas se você, conversando com alguém, você toca na pessoa, eles se sentem extremamente invadidos na sua privacidade, no seu espaço. Então, por exemplo, o francês, que aparentemente é mais aberto a certas intimidades do que o inglês, não é. Então é preciso que você compreenda alguns detalhes. Muitas pessoas terão esse perfil, não vão gostar de serem tocadas. Tem gente que gosta e precisa de toque, precisa de um abraço, precisa de um aperto de mão, mas tem pessoas que não gostam, que não estão nem prontas para isso. Então, sempre saiba ou sempre peça antes de tomar uma iniciativa dessa de proximidade física, tá bom? Não fale em línguas. Se no seu ministério vocês que são pentecostais e creem no dom de línguas, nós orientamos que não se fale em línguas estranhas, né? No momento de evangelismo. Por quê? Paulo mesmo diz isso lá em 1 Coríntios. Né? Ele fala que não adianta nada falar 1000 palavras que as pessoas não vão entender, é preferível falar 5 palavras que elas possam entender. E outra, as pessoas, e nós não devemos escandalizar. Os dons são distribuídos para a edificação da igreja, não para o escândalo dos outros. Então, muitas pessoas tendem a ficar escandalizadas quando você começa a falar em línguas estranhas e ninguém percebe, ninguém entende nada. Então, evite de utilizar, de falar. Você sabe que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, então você tem o poder de controlar isso na sua vida. Deixe para fazer isso no momento adequado, no local adequado. A rua, o momento de evangelismo, não é o lugar adequado para a utilização desse dom do Espírito Santo. Não ore com muita emoção ou alto. Tem pessoas que se empolgam, né? E começam na praça e daqui a pouco estão gritando e a praça inteira está ouvindo a oração. E, Senhor, salve esse pecador, ele que tem se prostituído nessa praça. As pessoas muitas vezes vão ficar constrangidas por isso. As pessoas não estão acostumadas com isso. Então, mantenha o volume da sua voz no nível de normalidade. Mantenha uma voz tranquila, calma, ore na paz, de maneira que a pessoa que está ali orando com você, ela se sinta confortável e se sinta segura, não insegura ou desconfortável, ainda constrangida. Senão você também, ela não vai nem prestar atenção, muito menos vai orar com você, né? Mantenha suas orações curtas. Não é muito proveitoso você ficar meia hora orando ali sem parar. Mais vale você investir meia hora falando do Evangelho e fazendo uma oração curta. Dedique a maior parte do seu tempo para falar, lógico. Se você já escutou o que tinha para escutar, então dedique-se a falar. É melhor você falar e expor e não rebater o que a pessoa falou, mas ressignificar e redirecionar algumas questões que a pessoa falou e responder algumas perguntas que estão ali subentendidas no contexto da fala do outro, do que simplesmente perder o tempo, gastar o tempo fazendo outra coisa, né? Nós estamos ali para falar, para fornecer as informações e depois o Espírito Santo vem e trabalha em cima daquilo que foi semeado, aquilo que foi plantado, ok? Mas nós temos alguns tipos de pessoas que nós vamos encontrar nesse caminho. Quais são essas pessoas? Três tipos de pessoas nós vamos encontrar. Primeiro, o desinformado. O desinformado é aquele que nunca ouviu o Evangelho, não sabe quem é Jesus Cristo, não conhece nada, nunca teve uma orientação religiosa, então ele não sabe do que você vai falar. Essas pessoas elas precisam ouvir o básico, né? As pessoas ouvir desde o princípio
para que elas possam compreender. Na verdade, eu penso até que é um terreno muito bom de trabalhar. É muito bom trabalhar. Quando você, no Desafio Jovem especificamente, quando você recebe um aluno que não conhece a Cristo, é muito mais fácil de trabalhar do que outros perfis. Por exemplo, o perfil do mal informado, que é aquele que já ouviu alguma coisa, mas mesmo assim ouviu com certos erros, ouviu de maneira equivocada ou entendeu de maneira equivocada. Então, ele é mal informado. Ele ouviu o passarinho cantar, mas não sabe nem aonde foi, né? Essa pessoa precisa também ser direcionada e certos pensamentos precisam mudar ali na mente dela para que ela possa entender direitinho o que é o Evangelho. E a terceira pessoa é o informado. É aquele que conhece, que sabe e está desviado. Esse, irmãos, esse dá muito mais trabalho, né? Esse daí, realmente, para mim, na minha concepção, ele precisa do nosso abraço, do nosso apoio, mas talvez não precise tanto que nós falemos alguma coisa para ele. Porque se ele já conhece, basta nós mostrarmos o amor de Deus, mostrar que Deus ainda o ama, porque muitas pessoas que estão desviadas por conta da culpa que sentem do seu pecado, de terem errado e da acusação do diabo contra a vida delas. Então, quando nós mostramos o amor de Deus, sem muitas palavras até, a pessoa ela consegue quebrar essa corrente e perceber que é possível que Deus a perdoe e que ela possa recomeçar em Cristo Jesus, tá? Vida que segue. O básico em ganhar almas. Então nós temos aqui. Opa. O básico em ganhar almas. Como é que eu vou voltar? Então eu mudei aqui, vamos lá. O básico em ganhar almas. Primeiro, o propósito de Deus. Segundo, a necessidade do homem. Terceiro, na provisão de Deus. E quarto, na resposta do homem. É preciso perceber que parte de Deus para um homem que necessita. O amor de Deus é dado através de Jesus para a nossa vida. Nossa vida que precisa, porque nós estamos e caminhamos para a morte. E crendo que o Senhor vai provisionar sobre as nossas vidas, nós caminhamos para uma mudança e respondemos positivamente, principalmente com atitudes, a esse Deus que nos abençoa e nos guarda e tem cuidado da nossa vida, orientando o nosso caminho. Ok? Mensagem da salvação. Mensagem da salvação, nós temos aqui. Passos da vida. Transformação. Esperança. Socorro. Primeiro, as pessoas precisam de transformação. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, o Evangelho, a primeira coisa que ele traz é a oportunidade de mudança na nossa vida. De que é possível sim mudar, se tornar uma nova pessoa. É possível recomeçar. 1 Coríntios capítulo 5, perdão, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Então é possível uma transformação. Paulo também escreve aos Romanos, ele diz lá em Romanos 12:2, ele fala: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é possível uma transformação através da palavra de Deus. A esperança. Esperança da salvação, esperança de mudança, esperança de que o meu caminho, ele pode ser transformado e eu posso viver uma nova vida. E o socorro. Nós temos sim um socorro bem presente na nossa angústia, que é o Senhor, que não importa o que nós passaremos, certamente passaremos muito mais tranquilos e muito melhor se passarmos com a presença de Deus na nossa vida, né?
o Senhor também é aquele que cura. A mensagem da salvação ela também leva a resposta de cura, porque o nosso Deus ele é o Deus que cura todas as coisas, ele cura as enfermidades, quer sejam físicas, quer sejam da alma, quer sejam espirituais. Só depende da vontade dele e da sua fé. Bom, Estrada Romana. Em Romanos, Paulo faz uma orientação interessante. Então, ele cita aqui, eu vou citar para vocês alguns exemplos de textos para você poder, inclusive, conhecer. Lá em Romanos 3,23, ele fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, primeiro, nossos pecados nos conduzem para a morte. E ele fala no versículo, lá em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, os pecados nos afastam de Deus, a consequência do afastamento de Deus é a morte. Em Romanos 5,8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, um Deus vivo vem em carne, encarna na terra, se entrega voluntariamente numa cruz como um sacrifício expiatório para que nós pudéssemos ser salvos através do seu sacrifício, independente de cor, raça, posição social, independente da pessoa, da condição em que a pessoa vive. Jesus se voluntariou numa cruz, se sacrificou numa cruz para que todos pudessem ter a oportunidade de salvação. E a nossa resposta está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a ação de Deus sobre a nossa vida permite que nós tenhamos a oportunidade de mudar a nossa mente, de mudar a nossa forma de pensar e, consequentemente, com a mudança, com a mente renovada e transformada, nós podemos ter a oportunidade, então, de caminharmos um novo caminho, né? E de termos efetivamente aquilo que Jesus nos promete, temos uma vida e uma vida em abundância. Outro projeto de apresentação do plano de salvação, ele tem 3 partes, que é o plano ACC. Como é que funciona? Primeiro, admitir. Segundo, crer. Terceiro, confessar. Você pode utilizar assim, Romanos 6,23, né? Aqueles que pecaram estão destituídos da glória de Deus. É preciso admitir isso, é preciso compreender isso, né? Senão você verdadeiramente não vai a lugar nenhum. Tem que entender que nós carecemos de Deus, da sua glória e da sua misericórdia. Segundo, crer na salvação. Tá lá, você pode abrir lá em Atos 6,31. Nós precisamos crer que Jesus ele é o nosso Salvador e é galardoador daqueles que o buscam. E terceiro, confessar que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. E uma vez compreendendo a mensagem, crendo na mensagem e muito mais naquele que é o centro da mensagem, que é Jesus Cristo, e confessando que entrega a sua vida e crê nessa mensagem e deseja caminhar sobre essa mensagem, a pessoa então ela tem condição de receber a salvação em Cristo Jesus. Ok, pessoal, assim nós terminamos a aula de hoje. Eu quero lembrar você, se você tem uma sugestão, se você tem alguma dúvida, por favor, poste lá no nosso fórum, participe para que nós possamos enriquecer o nosso módulo. Quero dizer para os irmãos que nós tivemos alguns problemas técnicos e temos enfrentado algumas dificuldades, por isso esse módulo tem sido um pouco diferente da normalidade. Mas eu conto com a compreensão dos irmãos, peço mais uma vez que os irmãos desculpem essa
essas coisas, tem certas coisas que acontecem que são são imprevistos. Nós estamos enfrentando alguns imprevistos, principalmente eu no Desafio Jovem do Rio de Janeiro, né? Então, peço desculpa aos irmãos, mas vida que segue. Falta apenas essa próxima aula que você vai poder já assistir também, vai estar disponível para você, e aí você segue então com o seu módulo e com os módulos da Escola de Líderes, ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Paz.